Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje aqui reunidos para proceder à audição da petição número 175/15, primeira, intitulada "Não deixamos matar o alojamento local e a economia local", e que tem como primeiros peticionários, e estão aqui presentes, Luís Miguel de Melo Torres Marques e Carla Costa Reis, e que reuniu 19.654 assinaturas, sendo, por isso, no âmbito das petições que nós, ao longo dos anos, temos sido chamados a avaliar, uma petição com muito peso e significado. Não é mais ou menos importante por força dessa circunstância, mas não queria deixar de notar, independentemente da avaliação que cada um faça a respeito da matéria, o empenho cívico e a colaboração que essa iniciativa projeta e, em particular, o significado no âmbito dos órgãos de soberania da Assembleia da República que ela transmite. Portanto, nós temos uma grelha em que os peticionários vão beneficiar de um período de 10 minutos para uma intervenção inicial. Nessa intervenção, o que se espera é que façam a apresentação da petição e dos seus fundamentos e, porventura, outras observações que entendam oportunas. E, após essa intervenção inicial, daremos a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes, numa ronda única, em que cada grupo parlamentar disporá de 3 minutos no máximo. Encerrado esse período, haverá lugar a uma resposta final que dispõem de 10 minutos para o efeito. Eu quero fazer uma nota particular, se me permitem, na qualidade de relator, para assinalar o seguinte. É um facto que esta petição já deu entrada há mais de um ano. Deu entrada no dia 23/6/2023 e devo dizer que houve aqui circunstâncias supervenientes, entre as quais o facto da Assembleia da República ter sido dissolvida. Ainda assim, teria sido desejável que todo o processo relativo à petição, seja a audição de peticionários, seja diligências subsequentes para proceder à realização do relatório, tivessem tido lugar de uma forma mais expedita. E, por isso, ainda que a responsabilidade não seja toda minha, porque só fui eleito deputado nas últimas eleições e, portanto, quando a petição deu entrada e quando a sua distribuição, imagino que se tivesse outro relator, ainda assim, em meu nome, e se me permitem, em nome da Assembleia da República, se assim posso dizer, peço desculpa por essa circunstância, sabendo que agora estamos empenhados em dar a resposta o mais rapidamente possível. Por favor. Tem a palavra. Liga o microfone. Carla Costa Reis, por favor. Tem a palavra. Então o tempo. Então, muito obrigada. É impossível não começar pelas últimas palavras do deputado Cristóvão Norte. Efetivamente, esta petição que foi entregue com 19.000 assinaturas, portanto, porque tínhamos alguma pressa para entregar, depois ultrapassou largamente as 19.000, foram 20 e tal mil, apenas para reforçar que há muita gente e muito boa gente interessada na melhor resolução deste tema e que, por essa razão, custa um pouco aceitar e entender
que, impactando tantas famílias, mais de 60 mil, e havendo tanto empenho em participar ativamente na discussão desses temas e na clarificação de alguns detalhes que podiam efetivamente até influenciar a legislação e corrigir e esclarecer, não se entende que tenha demorado tanto tempo, e esse facto é indissociável de, agora que estamos aqui 1 ano e meio depois, as circunstâncias e os factos que levaram a esta petição alteraram, nomeadamente, e porque a nossa luta não se esgotou em reunir 20 e tal mil assinaturas. Aliás, quem acompanhou o ano passado viu-me a mim, ao Miguel e a muitos milhares de pessoas na rua, em várias manifestações. Portanto, e o nosso trabalho, efetivamente, teve resultados, obviamente acompanhados portanto, da alteração do Governo e que permitiu que depois algumas das medidas que foram resultado do anterior Governo tivessem sido já ou revogadas ou alteradas, indo um pouco no sentido daquilo que tinha sido as propostas da nossa petição, de maneira que o espaço de trabalho que nós temos para este texto diminuiu bastante. Umas porque já estão completamente resolvidas, nomeadamente a CEAL, que foi revogada, outras que foram mitigadas e algumas que esperamos que em breve sejam promulgadas pelo Sr. Presidente da República e que também acompanham o sentido daquilo que nós acreditamos não só ser justo, mas ser o certo para os cidadãos, ser o certo para as pessoas que procuram casa, ser o certo para as pessoas que querem continuar ter o seu alojamento local e também para as pessoas que em Portugal querem continuar a beneficiar da opção do alojamento local em detrimento de terem só a opção dos hotéis. Isto dito, sim, há muita coisa para resolver, sim, contamos com o apoio de todos os grupos parlamentares. Naturalmente, nem todos os grupos parlamentares têm a mesma visão sobre o alojamento local, mas a nossa disponibilidade para sentar à mesa é igual para todos, sabendo que temos perfeita consciência que é mais fácil falar com uns do que com outros. Expectavelmente, será para nós mais fácil falar com os grupos de centro-direita, que foram naturalmente quem nos apoiou, mas queria também deixar uma nota e um agradecimento muito especial ao PAN, pela sua responsabilidade e pela clareza que teve de entender que o alojamento local que nós representamos é muito diferente dos grupos hoteleiros que têm vindo, mês atrás de mês, a ver aprovados projetos hoteleiros, portanto, às centenas, nomeadamente nas zonas de contenção onde o AL foi banido. A nós custa-nos muito entender como é que num quarteirão inteiro não pode haver o AL no segundo esquerdo, mas pode-se transformar os pisos todos em apartamentos turísticos, portanto, que é o AL dos ricos. Não entendemos como é que isso é possível e queríamos aproveitar também esta audição para, já não sendo necessário corrigir algumas das coisas que estão aqui porque já foram corrigidas, mostrar a disponibilidade para discutir outros temas que nos preocupam atualmente, que são injustiças, nomeadamente essa duplicidade de critério que existe face à hotelaria, portanto não entendemos, e também a correção de pequenas coisinhas como porque é que o arrendamento para fins especiais e transitórios tem um limite de 1 contrato por ano no caso do turismo, sendo que nos outros casos, saúde, educação, trabalho, etc., não tem. Queria terminar com esta nota, antes de passar ao Miguel, que de facto continuamos a precisar de ajuda, sobretudo continuamos muito disponíveis para continuar a trazer dados para a mesa, para mostrar quem nós somos, a nossa disponibilidade para resolver e, sobretudo, nós somos pessoas que temos casas, portanto, o problema da habitação é um problema nosso também. Talvez o AL é que não seja uma questão de habitação, seja outra questão e, portanto, a nossa disponibilidade para também contribuir para essa clareza e discussão. Por favor, tem a palavra. Muito bom. Para além dos problemas que a Carla referiu, há uma outra situação que ainda não vai ser corrigida, pelo menos no decreto-lei aprovado pelo Governo e que espera ser publicado em Diário da República, que é a questão fiscal, nomeadamente o agravamento fiscal que foi feito em 2018, em que sempre que só se aplica já agora aos titulares de alojamento local que são tributados em sede IRS no regime simplificado, que são a grande maioria dos titulares de alojamento local, em que, quando estão em áreas de contenção, na modalidade de moradia e apartamentos, a tributação passa de ser sobre 35% para 50%.
é algo que nós consideramos injusto e gostaríamos de ver corrigido no próximo Orçamento de Estado, que está, neste momento, em discussão. Mas queria ainda chamar a atenção para um outro aspecto que eu considero particularmente importante, é que os problemas criados pelo programa Mais Habitação, e que felizmente estão a ser corrigidos, e reitero as palavras da Carla no sentido de agradecer a todos os partidos que viabilizaram esta situação, e muito em particular ao PSD e ao AD, e agora ao Governo, que esteve atento e com quem nós já tínhamos falado em julho do ano passado e que honrou os compromissos que nessa altura foram assumidos e que, uma vez Governo, fez aprovar em Conselho de Ministros um diploma que nós consideramos que vai no sentido certo e, portanto, gostava de agradecer isso. De qualquer maneira, queria chamar a atenção para que boa parte dos problemas que foram levantados, então, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eram problemas que se centravam no essencial em Lisboa, em situações que acontecem em Lisboa e no Porto. Ora, Lisboa e do Porto representam um pouco mais de 20% da oferta de alojamento no nosso país. Portanto, mais de 76%, para ser mais concreto, do alojamento local em Portugal está fora destes dois concelhos. E, portanto, nós não devemos que os problemas de dois concelhos contaminem toda a legislação e façam aplicar as mesmas regras em sítios onde a oferta de alojamento local é tão necessária e em que as próprias autarquias estão expectantes de que se faça investimento nesta área. E uma outra crítica que eu gostaria de fazer é que muitas vezes as decisões da Assembleia da República assentam em dogmas de natureza político-partidária, ideológica, e não em factos. E às vezes é bom ter esses factos quando se tomam decisões políticas que têm um impacto em tanta gente. E atenção que o alojamento local não são só as 60 mil famílias que exercem a atividade do alojamento local. Nós falamos aqui também na petição, na economia local, porque o alojamento local, as medidas que forem tomadas sobre o alojamento local têm um impacto muito mais significativo e abrangente do que apenas os titulares do alojamento local. Estou a falar de um conjunto de entidades que trabalham direto ou indiretamente para o alojamento local, como são o caso das empresas de animação turística, dos restaurantes, das lavanderias e engomarias, das empresas que prestam inúmeros serviços para o alojamento local e que são também afetadas por essas medidas. Outra das coisas que queria chamar a atenção é para a importância económica que o alojamento local tem. Isto porque, muitas vezes, as pessoas, quando olham para as estatísticas nacionais, não têm a noção real da importância do alojamento local. Isto porque as estatísticas em Portugal, feitas pelo INE, só calculam os estabelecimentos de alojamento local que têm capacidade para mais de 10 utentes. Ora, como a grande maioria dos estabelecimentos de alojamento local tem uma capacidade inferior a esse número, o alojamento local não aparece na estatística, por isso simplesmente. Se vocês forem buscar os dados do Eurostat, vão constatar que a realidade é completamente diferente e nós hoje, um estudo feito pela Universidade Nova durante o ano 2022-2023, chegou a números, para muita gente, foram surpreendentes, mas nós hoje representamos praticamente 40% da oferta turística nacional. E, portanto, temos um peso importantíssimo no PIB. Portanto, é uma coisa que vocês têm que ter a noção de que o alojamento local, na maior parte dos casos, é autoemprego. São pessoas que, durante os anos em que houve uma crise profunda, muitos deles ficaram desempregados e tiveram que encontrar alternativas de vida e viram no alojamento local como uma forma de investir e isso foi promovido, inclusivamente, pelos governos da altura e, de repente, depois de termos recuperado boa parte do património edificado nas principais cidades deste país, à nossa expensa, chama a atenção, ao contrário do que acontece com a hotelaria, que sempre teve apoios comunitários, o alojamento local nunca beneficiou de qualquer tipo de apoio. Portanto, tudo aquilo que nós fizemos em termos de reabilitação urbana foi feito a nossas expensas com investimento próprio ou bancário, coisa que ficou bastante ameaçada com as medidas que tinham sido propostas no âmbito e que foram implementadas no âmbito do Mais Habitação. Eu depois vou-vos deixar aqui, porque não vou agora amassar-vos com demasiados números, vou-vos deixar aqui as principais conclusões do estudo da SPE, para vocês ficarem na vossa posse com um conjunto de informações que penso que são relevantes. 2022,
apresentado, começou em 2022 e acabou em 2023. Uma das coisas que é importante vocês perceberem é que a grande maioria dos titulares de alojamento local não são grandes empresas nem nada que se pareça com isso. Mais de 80% dos titulares de alojamento local exploram 1 a 3 estabelecimentos. E, portanto, estamos a falar essencialmente de empresários em nome individual que são tributados em sede de IRS e que foram sucessivamente penalizados desde a criação. Eu recordo que quando foi criada a figura do alojamento local, em 2014, nós éramos tributados pelo coeficiente 0,15. Significava que a tributação em sede de IRS, um regime simplificado, só recaía sobre 15%. Depois passou de 0,15 para 0,35. Depois de 0,35, no caso da manutenção, para 0,50. E nós somos a única atividade económica que teve aumentos desta grandeza que não foram acompanhados em outra situação. Eu chamo a atenção que, por exemplo, a hotelaria continua a ser tributada exatamente como nós éramos ao princípio, pelo coeficiente 0,15, isto quando são tributadas em sede de IRS, coisa que não é normalmente o caso. Para terminar, chamar a atenção que uma boa parte da oferta de alojamento local exerce a sua atividade todo o ano, mas isso não é obrigatório. A lei o que diz é que quem define o período de funcionamento dos estabelecimentos de alojamento local são os titulares. E, portanto, há muita gente que faz alojamento local durante uma parte do ano e habita o próprio imóvel no resto do ano. E, portanto, as regras não podem ser exatamente iguais e essas situações devem ser diferenciadas. Depois, outra das coisas que é um mito é que o alojamento local é uma galinha de ovos de ouro e que dá imenso dinheiro. Dá imenso trabalho. Isso pode garantir. Dinheiro nem por isso. Se vocês virem o estudo que eu depois vou deixar, vou já terminar. Para terem uma ideia, a grande maioria dos titulares da AEL têm de receita anual lucro entre 6 mil a 12 mil euros por ano. Portanto, não estamos aqui a falar de nenhumas fortunas. Pois espero que mal fazer dinheiro. Sim, como é evidente. Mas eu deixaria então, depois nas respostas às perguntas que vocês tiverem, para poder então explicar mais algumas, responder a mais algumas questões que vocês entendem pertinentes. Muito obrigado pela vossa exposição. Solicito que deixem aos serviços. Os serviços distribuirão pelos grupos parlamentares a documentação que nos facultarem e a mesa aceita inscrições. Portanto, uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, dispõe até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar o Sr. Luís Marques e a Sra. Carla Reis. Evidentemente, agradecer-lhes os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, tendo também já a oportunidade de ler a petição e não tendo uma responsabilidade direta, mas evidentemente pedir-lhes desculpa, porque fazemos uma discussão que vai bastante atrasada, ou seja, certamente que era a vossa pretensão fazê-lo antes da aprovação do mais habitação, como dizem, muitas das situações tinham a ver com a aprovação desta lei, mas infelizmente este é um tema que se vai mantendo, infelizmente não é a questão do alojamento local, é também de ausência, de dificuldade que temos em encontrar habitação. E este é um tema que temos feito de forma clara, porque nós não podemos falar à segunda, quarta e sexta da falta de habitação que temos no país e à terça, quinta e sábado do alojamento local. Esse é um debate fácil de ser feito, mas ele não é sério. E, portanto, poderá encontrar esse suporte em algumas bancadas no Parlamento. Mas nós não o faremos nunca dessa forma. E com isto não é nenhum preconceito. Nada contra o alojamento local. Muito pelo contrário. Mas é evidentemente enquadrar aquelas que são muitos dos alojamentos locais atuais que estavam destinados à habitação. Em 2017, 2018, a lei foi alterada, podendo os municípios restringir. Eles duplicaram. Ou seja, as restrições, as dificuldades que vão sendo apontadas, elas não vão restringindo o crescimento do alojamento local. Hoje Lisboa é a terceira cidade da União Europeia
com mais dormidas. São dados de 2022, bom, os últimos que eu tenho, poderão certamente, evidentemente, corrigir, e que eu muito agradeço. Agora, evidentemente, que as situações têm que ser separadas. Aliás, falou bem quando disse que, do ponto de vista do regime fiscal, as zonas de contenção estão nos 50%. Essa é uma clara separação daquilo que nós sabemos, onde há uma sobrecarga maior, uma pressão maior, onde não existe. Poderemos, evidentemente, fazer outros, mas quando diz isso, já e aqui existe, pois existe, como disse, porque é maior sobrecarga e porque sabemos bem que é onde está também uma afetação maior e uma dificuldade maior no encontro de casas, onde vamos encontrando um aumento do arrendamento. Infelizmente, não é só em Lisboa e no Porto. Estaríamos numa situação difícil se assim fosse. Mas ainda estamos pior, porque ela também é em Aveiro, também é em Braga, também é em Faro. E tudo, quando olhamos para isto, nós não, ou mais habitação, não é uma novidade. As restrições que vão sendo feitas, elas não vão sendo feitas em Portugal. Porque não é só Portugal que se vai deparando com esta dificuldade. Aquilo que nós vamos pretendendo e que sempre olhamos para isto é que, evidentemente, respeitando quem trabalha, quem, evidentemente, quer produzir, quem quer enriquecer, e bem, mas olhando também sempre para uma dificuldade também que temos da habitação. E, portanto, aquilo que esperarão sempre da parte do Partido Socialista é que nunca faremos o debate separado. Nós nunca falaremos à segunda, terça e sexta-feira de alojamento local e à terça, quinta e sábado da habitação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Carlos Barbosa, por favor. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos seus peticionários, Sr. Luís Marques e a Sra. Carla Reis, pelo assunto que nos trazem cá. É algo que já vem sendo discutido já há longo tempo e desde já peço-vos desculpa, mas quando fazem a menção dos agradecimentos ao Centro-Direita e ao Partido PAN, acho que esqueceram do Partido Chega, porque o Partido Chega foi o partido que mais reivindicou pelo alojamento local, que mais vezes recebemos a Alep aqui no Parlamento e que sempre estivemos de portas abertas e grande parte das vossas premissas nós defendemos em Parlamento. Com vários projetos de lei acautelados em Assembleia. Por outro lado, nós não podemos também deixar de referir que nós chegamos a este panorama advindo de também um âmbito ideológico, e concordo com aquilo que vocês dizem, do Partido Socialista, que fechou os olhos cegamente a tudo o que fosse alojamento local e envolveu tudo dentro do mesmo pacote, quer fossem pequenos empresários, quer fossem grandes empresários. E nós não podemos esquecer que 80% do alojamento local é feito por pequenos empresários. E muitos desses sofreram na pele a circunstância daquilo que vocês fizeram com o pacote mais habitação. E isto foi grave, que vocês transmitiram ao país. Nós também não podemos deixar de verificar que o problema da habitação não se centra no alojamento local. Centra, sim, em outros vetores de proprietários que, por exemplo, não tenham confiança no próprio mercado, de circunstâncias do próprio Estado, também tem casas de volutas e não as conseguiu colocar no mercado, nem as quer colocar no mercado, nem sabe quantas é que tem, e então fomos àqueles que são mais frágeis. E foi isto que aconteceu. Nós já, durante esta própria legislatura, já reunimos também com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e com o Sr. Secretário da Habitação, onde algumas das medidas que vocês falam aqui, nós evidenciamos, em que somos contra que elas ainda se mantenham, como a intransmissibilidade da licença, como também a verificação dos 5 anos da própria licença e também com a medida do próprio imposto que está abusiva, em que foi já retirada, e muito bem, porque era um imposto completamente injusto, que estava em cima do alojamento local.
Neste âmbito, deixo-vos também uma questão, junto que certamente vão querer esclarecer, é que mais medidas, e nós sabemos que existem mais medidas que podem ser ainda cauteladas durante esta legislatura, para que o alojamento local não seja tratado como parente pobre ou então como o papão da falta de alojamento e a falta de habitação em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro a presença de mais grupos parlamentares à margem do grupo parlamentar do Partido Social Democrata e eu despirei aqui a minha qualidade de relator e farei a intervenção em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. A primeira coisa que desejo transmitir é que o Partido Social Democrata tinha um compromisso que firmou com a ALEP e um compromisso que, independentemente de ter sido firmado com a ALEP, já foi firmado há longos anos com os proprietários do alojamento local. Nós dissemos sempre que o alojamento local era uma figura essencial para a dinamização económica, explicava muito da recuperação económica do país e nós, e outros até, que se vangloriam com a circunstância de se terem citado uma recuperação económica ao longo da última década, não podem, em momento algum, negar que muito dessa recuperação económica se deveu ao dinamismo do alojamento local, que respondeu, em primeira linha, à necessidade de alteração do perfil do turista, à democratização do acesso às viagens, à revolução que o setor do turismo registou e para o qual foram mobilizadas as energias de muita gente que ou não tinha emprego ou precisava completar os seus rendimentos e que, após essa solicitação do Estado, entendeu que o seu empreendedorismo no alojamento local poderia não apenas servir a sua situação particular, como prestar um inestimável serviço ao país. Prestou esse serviço quando recuperou os centros urbanos que estavam entregues a fenómenos de exclusão social que não eram competitivos e que eram uma vergonha para todos nós. Prestou quando valorizou a qualidade da oferta, que muitas vezes era feita na economia paralela, como era o caso paradigmático do Algarve, e que hoje tem outros padrões, outras regras, valorizando o nosso património turístico. Prestou quando criou um complexo de atividades económicas, diretas e indiretas, e outras induzidas, que foram essenciais para o país. E nós cumprimos. Cumprimos quando eliminamos a revogação da contribuição extraordinária, uma perseguição sem nome, sem justificação. Cumprimos quando eliminamos o coeficiente de vetustez do IMI, uma perseguição sem nome, sem justificação. Cumprimos quando for publicado, porque já foi aprovado, a eliminação da intransmissibilidade. Cumprimos no que respeita à caducidade do fim dos 5 anos, quando a mesma vier a ser promulgada. E, portanto, nós nunca aceitamos que o Estado nada fizesse em relação à questão da habitação e procurasse punir, penalizar, criar bodes expiatórios para justificar a sua total ausência a respeito dessa matéria. A habitação tem que ser uma prioridade, porque os cidadãos têm que ter acesso. Mas o que o alojamento local fez a servir o país, não apenas as zonas da costa, não apenas as grandes cidades, mas também o interior desertificado e carente de oportunidades, foi um serviço inestimável a cada uma dessas cidades, a cada uma dessas regiões, a cada uma desses proprietários do complexo de pessoas que laboram em torno dele. Foi, no fim de contas, um grande serviço que nós nos honramos por aquilo que os senhores começaram a fazer há 15 anos e que nós, modestamente, contribuímos para realizar. Digam, por favor, aquilo que vos podemos continuar a auxiliar, porque estamos profundamente gratos por tudo aquilo que fizeram até hoje. Muito obrigado. Agora, 10 minutos para responder às questões que vos foram
colocadas ou apresentar observações ou sugestões da natureza que entenderem. Quem tem a palavra, por favor? Por favor, tem a palavra. Antes de mais, e agradecendo a pergunta de como é que vocês nos podem ajudar, a nossa pergunta tem sido sempre como é que nós vos podemos ajudar a tomar boas decisões, decisões informadas, decisões que resolvam os problemas da habitação e decisões que resolvam os problemas da nossa economia e das nossas pessoas. Uma das coisas que eu creio ser muito importante clarificar, e peço desde já desculpa porque para mim é um tema muito próximo, muito emocional, é que não se trata do alojamento local contra a habitação. Eu entendo que para o PS, talvez até por uma questão de doutrina, ideologia, seja mais conveniente até ter um discurso simplificado que dê a entender que isto é uma daquelas séries americanas em que de um lado está o AL e do outro lado está a habitação. Não, de facto de um lado está o AL e do outro lado está o PS. E isto verifica-se quando, num discurso que dá a entender, ou que quer fazer acreditar que quer defender a habitação, promover o acesso à habitação, e não é só habitação, porque para mim tem que ser habitação digna. Habitação digna é num sítio com transportes. O que é que o PS fez pelos transportes? Habitação digna é o conforto energético. O que é que o PS fez pelo preço da energia e pelo que os velhinhos podem pagar para ter condições energéticas em casa e para não morrer de frio? O PS também não fez nada. Portanto, habitação não é só um telhado, não é só uma cama. Habitação é condições dignas, é termos uma creche perto de casa. Okay? Habitação é conseguir ter transportes públicos para nos levar ao trabalho e não dependermos do nosso carro, se calhar porque temos dinheiro para gasolina a partir da terceira semana do mês. Portanto, quando o PS fala em habitação, não fala que o AL está a comer as casas, porque não está. E não tendo tempo, naturalmente, mas disponibilizando desde já para reunir consigo ou com quem do PS ou à sua esquerda queira reunir e aprender um pouco o que é ser humano em Portugal. De facto, o AL também são pessoas, não são só estas 60 mil famílias, também pagam uma casa. Eu moro em Chelas, ok? Tenho AL, moro em Chelas. Tenho tiros atrás de casa, ok? Mas foi lá que eu pude comprar uma casa e foi lá que eu consegui um empréstimo para comprar aquela. Não foi outra, foi aquela em Chelas. Portanto, eu tenho problemas da habitação, porque o que é que o PS fez para impedir que a minha prestação da casa tivesse passado em 2019 de 500 euros para 900 agora? Isto é habitação. O que é que o seu PS fez? Porque eu estou aqui para ajudar a resolver. Portanto, e o AL a mim o que me permite é pagar as contas. Permite-me a mim, permite pagar... As outras pessoas todas também têm problemas. Permite àquelas pessoas que foram para o desemprego, que tinham 40, 50 anos, encontrar uma nova forma de se conseguirem sustentar. Porque não é com o valor da reforma que vão conseguir pagar. Portanto, só para clarificar, quando o PS promove o crescimento totalmente desregrado da hotelaria, não está a defender a habitação, está a atacar o AL. E as coisas podem parecer o mesmo, mas são completamente diferentes e opostas. E com resultados que são um flagelo para os portugueses, não só os portugueses que têm AL, mas quando vai de férias e vai com a sua família, gosta de ficar no AL. Tem que ser alguém que o tenha. Tem que ser alguém que tenha condições para o fazer dentro da legalidade. Okay? E se ficar no AL de um lado da rua, essa pessoa paga sobre 50% dos seus rendimentos se for um empresário em nome individual. Okay? Mas se essa pessoa tiver outro tipo de enquadramento fiscal, nomeadamente uma empresa, essa pessoa não vai pagar sobre 50%, vai pagar sobre 15%. Portanto, diga-me em que é que isso muda o problema da habitação. Eu acredito que não seja maldade, porque nós nunca devemos atribuir à maldade o que se justifica pela ignorância. Portanto, eu acredito que o PS seja ignorante e estou aqui para ajudar a esclarecer. Bom, eu iria responder às questões pela ordem que foram feitas. Relativamente à questão do alojamento local versus habitação, nós somos os primeiros a dizer que existe um problema de habitação em Portugal, ninguém põe isso em causa. Agora, o que não podemos aceitar é que o AL seja considerado como o principal responsável por essa situação. E foi a solução mais fácil que o PS encontrou, foi encontrar um bode expiatório para o problema e convencendo as pessoas que acabando com a AL acabava com o problema. Ora, nós nos últimos anos temos percebido de forma muito evidente que de facto o AL não é nem o principal nem o único responsável pelos problemas de habitação em Portugal. Nós tivemos a pandemia em que, por simplesmente, a oferta desapareceu.
não houve clientes durante 2 anos e não foi por causa disso que os preços baixaram. Em 2018, foram suspensos os novos registros em Lisboa e depois mais tarde no Porto, e não foi por isso que os preços de metro quadrado baixaram. Foram implementadas um conjunto de medidas brutais pelo programa Mais Habitação, que entrou em vigor em outubro do ano passado. Estamos em setembro e os preços não baixaram. Portanto, não é por causa do AEL que essa situação acontece. Depois queria-lhe também chamar a atenção de uma coisa. 70% da oferta do AEL são casas de segunda habitação. Ora, casas de segunda habitação nunca serão colocadas no mercado do arrendamento. Okay? Uma outra parte do AEL resultou de recuperação de casas que nem sequer no mercado da habitação estavam, porque estavam devolutas. E, portanto, não retiraram casas ao arrendamento. E mais do que isso, para resolver os problemas, o PS propôs ao Governo, e o Governo aceitou, que nas áreas de contenção não seja possível fazer novos registros da AEL quando nos últimos 2 anos tiverem existido contratos de arrendamento. Nós somos os primeiros a dizer que queremos contribuir ativamente para ajudar a resolver o problema. O que não queremos é ser considerados os maus da fita, que, como o deputado Cristóvão Norte referiu muito bem, investimos o que tínhamos e o que não tínhamos e de repente tiram-nos o tapete completamente debaixo dos pés. Relativamente às regras comunitárias, ainda bem que levantou essa questão, porque não sei se sabe que existe uma diretiva de serviços que estabelece os termos em que os Estados podem impor determinado tipo de obstáculos ao exercício da atividade no âmbito de uma prestação de serviço. E, aliás, não foi por acaso que a Alepa apresentou uma queixa em Bruxelas, na altura contra o governo português, pelo facto de ter implementado um conjunto de medidas que violam de forma muito flagrante, digamos, essa diretiva de serviços. Que, no fundo, nós tínhamos uma legislação em Portugal que tinha sido apontada, quando foi feita em 2014 e nos anos subsequentes, como um modelo que, inclusivamente, serviu de base a muitos países, porque nós somos o único país em que existe uma legislação de âmbito nacional que regula esta matéria, quando na maior parte dos outros países as regras são de natureza municipal, nem sequer são de natureza nacional, e que éramos a legislação modelo. E, de repente, passámos o exemplo para o resto dos países europeus como o pior exemplo possível quando fizeram o que fizeram no Mais Habitação. Relativamente às questões que o Chega levantou, eu quando referi os partidos do centro e da direita. Ora, eu incluo o Chega nos partidos do centro e da direita. E, portanto, considerem-se, nós reconhecemos o trabalho que o Chega e que a Iniciativa Liberal e que o PSD e que o CDS e que o partido do PAN, que, de facto, foram sensíveis aos nossos argumentos e que nos têm apoiado e que espero que continuem a fazê-lo no futuro. Relativamente às questões que o deputado Cristóvão Norte referiu, agradecer realmente os elogios que fez à forma como nós temos vindo a exercer a nossa atividade. Nós o que queremos é que, como várias vezes já dissemos, nos deixem trabalhar. Okay? E que nos coloquem um mínimo de sucessivas barreiras, que nós, desde que o AEL foi criado, temos sido uma competição dos 110 metros de barreiras, porque cada ano que temos, cada orçamento que temos mais uma barreira no caminho. E como perguntaram ambos, o que é que vocês podem fazer em termos de nos ajudar? Uma boa parte, de facto, dos problemas que nós levantamos vai ser resolvida pela legislação que vai agora ser publicada em breve. Portanto, o Governo foi sensível aos nossos argumentos e conseguimos trabalhar. Não vou dizer que conseguimos tudo aquilo que queríamos, porque isso não é possível, mas chegámos a um equilíbrio bastante importante. Sobretudo porque o que nós... Quando falamos de crescimento, queremos que haja um crescimento sustentável e por isso vocês vão ver que essa figura da sustentabilidade está muito associada àquilo que será a nova proposta, bem como o reforço, uma coisa que para nós era óbvia, mas que nunca foi feita, que foi o reforço das competências dos municípios, porque onde há problemas, os municípios têm que ter a possibilidade de resolver esses problemas, nomeadamente através da criação das áreas de contenção. Já agora refiro que agora passam a existir outros tipos de áreas chamadas, para além das áreas de contenção, continuam a existir as chamadas áreas de crescimento sustentável, que é
uma plataforma, digamos, intermédia para não se ir logo para a proibição, haver um processo de transição, digamos, em que há um conjunto de medidas de natureza, sobretudo qualitativa e ambiental, que podem ser exigidas para serem possíveis fazer registros em determinados municípios. De qualquer maneira, a última palavra será sempre dos municípios, porque estamos a falar de um regulamento municipal que terá que ser aprovado pela Assembleia Municipal e que poderá ser diferente de município para município. E, portanto, uma vez mais agradecer e disponibilizarmos, como a Carla referiu, sempre que vocês precisarem. Mesmo que não concordem com as nossas ideias, não faz mal nenhum ouvir-nos, porque nós temos sempre uma posição proativa e não só não dizemos sempre só mal, mas também propomos soluções alternativas e, às vezes, para atingir um objetivo, há várias formas de lá chegar. E os efeitos dessas formas é que não são essencialmente os mesmos. Posso, 5 segundos, só para dizer que nós somos muito autocríticos. Para terminar, por favor. Para terminar, obviamente, dependendo do fórum e do contexto onde nós estamos, ou nós temos que nos pôr de um lado de uma defesa do AEL, ou temos que pôr-nos do lado de uma defesa da qualidade e da relevância e da sustentabilidade do AEL. Sendo que o que vocês estão a ver aqui à frente representa muito do que é o AEL no país. E somos pessoas super normais, com uma noção dos problemas que o nosso país tem. E não é à toa que, ano atrás ano, aparece uma petição aqui, porque somos muito investidos no nosso país, na qualidade da legislação. Se vir, e já leu certamente a petição, vê que tem qualidade, vê que foi feita por nós, vê que há um cuidado em ler a legislação existente, há um cuidado em integrar as nossas ideias e sugestões na legislação que já existe para ser fácil modelá-la e corrigi-la. Portanto, vê que nós estamos informados, vê que nós estudamos, vê que nós tentamos perceber o que é que se passa lá fora. Portanto, não somos, diria eu, o típico português que só reclama. E, portanto, às vezes é o que eu sinto falta. Eu já votei em todos os partidos quase que estão aqui nesta mesa. Toda a gente comete erros. Pronto. A questão é, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Sou, sobretudo, humana e solidária e generosa e gosto de sentir que sou retribuída e sou, acima de tudo, eu cumpro, eu nunca fugi aos impostos na vida e eu nunca infringi nenhuma lei. E isso eu posso dizer. Carla, mas tem que terminar. Mas somos pessoas assim comprometidas e custa-nos um pouquinho ver que, sobretudo o PS e o Bloco de Esquerda, nos tratam como se fôssemos uns bichos, umas coisas más para o nosso país. Tem que terminar, por favor, Carla. E é por isso que me custa que nos tratem desta maneira. Porque quando digo eu a mim, digo aos 80 mil pessoas que estão no meu grupo de Facebook. É assim que vocês nos tratam. E isso custa, porque sinto-me desrespeitada, não como pessoa eu, Carla, mas na qualidade de uma cidadã deste país. Muito obrigado. E por isso eu gostava que... Muito obrigado. Desculpe, mas tem mesmo que terminar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica assim encerrada esta audição. Permitam-me apenas informar que, face aos atrasos que se registaram no processo de apreciação da mesma, nós vamos ser muito expeditos na preparação e submissão do relatório à Comissão de Economia para que o mesmo possa ser objeto de votação, admitindo que essa votação, como sucede nos casos todos, porque o relatório é meramente descritivo, será favorável, enviaremos, desde logo, o Sr. Presidente da Comissão de Economia para que a matéria seja agendada em plenário. Portanto, era isto que eu tinha a informar. Agradeço a presença dos senhores estudantes e agradeço a presença dos peticionários. Muito obrigado.